Vamos direto ao ponto. Imaginem só o Antigo Egito, a maior superpotência da sua época. Um lugar onde o faraó não era apenas um rei, ele era visto como um deus na terra. E o rio Nilo? Bem, o Nilo era a própria vida. Um império que, honestamente, parecia que nada nem ninguém podia abalar. E no meio de todo este poder, de toda esta glória, aparece uma exigência que soa quase impossível. Não vem de um exército, não vem de um rei rival, vem de um pastor. E tudo o que ele diz é: deixa o meu povo ir. Uma simples faísca que está prestes a incendiar o mundo. Ok, vamos parar um segundo para pensar nisto. De um lado temos o quê? O faraó, um deus vivo. O Nilo, a fonte de tudo. Um panteão inteiro de deuses que eram vistos como intocáveis. Do outro lado, o deus de um povo escravizado, o seu mensageiro, um pastor, a sua arma, um pedaço de madeira. A sério, o desequilíbrio de poder é absurdo. Fica claro desde o início que esta não vai ser uma luta de exércitos. Vai ser uma guerra a um nível completamente diferente. Uma guerra cósmica. Então, como é que se derruba um gigante destes? Não é com um ataque militar frontal, não. A campanha começa de uma forma muito mais estratégica, com um golpe certeiro bem no coração da identidade e da economia egípcia. Os primeiros ataques vão direitinhos à sua fonte de poder. E a ofensiva é rápida e é brutal. Primeiro, o Nilo, aquele rio sagrado, a personificação do deus Zapi, transforma-se em sangue. Toda a vida ali dentro, morta. Depois, do rio podre, emerge uma praga de rãs. Elas estão por todo o lado, nas casas, na comida, em todo o lado. E por fim, o próprio chão, o pó da terra, vira-se contra eles e transforma-se em enxames de piolhos. É um 2, 3, um ataque direto à sua água, à sua casa e ao seu corpo. E é crucial perceber isto. Não era um espetáculo, sabem? Isto foi guerra, pura e dura. Uma guerra económica que paralisou a nação e uma guerra teológica. Foi uma declaração de poder do tipo: a vossa fonte de vida, eu controlo-a. Pensem na humilhação. Era um ataque direto a Rapi, o deus do Nilo. Era como dizer que os deuses deles eram impotentes. Bem, e é aqui que a história dá uma volta interessante. A natureza dos ataques muda. A partir deste momento, uma linha muito, muito clara vai ser traçada na areia. Uma distinção divina vai ser feita e vai ser impossível de ignorar. De repente, as pragas tornam-se cirúrgicas. Enxames de moscas invadem o Egito, tornando a vida insuportável. Mas em Gósen, onde viviam os hebreus, nada. Completamente limpo. A seguir, uma doença misteriosa ataca o gado. Os rebanhos dos egípcios, a sua riqueza, simplesmente colapsam. E os rebanhos dos hebreus? Intactos, a prosperar. A mensagem não podia ser mais clara, pois não? E a ruína continua a escalar de forma muito sistemática. As moscas não eram só um incômodo, era um ataque direto a Khepri, o deus escravelho. A peste no gado não destruiu só a economia, atingiu animais sagrados como o touro Apis. E a sexta praga, as úlceras, atingem os próprios sacerdotes, tornando-os ritualmente impuros, incapazes de servir os seus deuses. O sistema religioso do Egito estava a ser desmantelado por dentro. Então, a sociedade egípcia está a desmoronar-se, a economia está em ruínas, a religião paralisada. O que vem a seguir? A batalha sobe de nível. Literalmente, deixa a terra e passa para os céus. Agora, o desafio é lançado diretamente contra as divindades mais poderosas do Egito. E o ritmo agora torna-se implacável. Primeiro, uma chuva de granizo como nunca se viu, misturada com fogo, que destrói o que restava das colheitas. O que o granizo não destruiu? Um enxame de gafanhotos que até escurece o céu e encarrega-se de devorar. E a seguir, o terror vindo dos céus culmina numa escuridão total e opressiva. Mas esta escuridão não era uma escuridão normal. Não era só a ausência de luz. As fontes descrevem-na como uma escuridão que se podia sentir. Imaginem só, uma escuridão tão densa, tão pesada, que era quase física. Um terror psicológico puro que durou 3 longos dias, isolando cada pessoa. E aqui está o ponto-chave. O Egito era a terra do sol. Ra, o deus sol, era o rei dos deuses. Portanto, apagar o sol não era apenas assustador, era uma declaração teológica. Era como dizer: o vosso Deus mais poderoso não tem poder aqui. Era decretar a morte simbólica da nação. E o detalhe mais arrepiante: no meio de todo este breu, em Gósen, havia luz. E assim, chegamos ao fim da linha. 9 pragas,
9 avisos, 9 oportunidades para ceder que foram ignoradas. A atmosfera agora é pesada, solene. Estamos a chegar à última jogada neste xadrez cósmico. E esta última jogada não é sobre caos, é sobre um julgamento final, calculado e preciso. Antes que o golpe final caia, porém, há uma instrução muito clara para os hebreus. Um ato de obediência e fé, sacrificar um cordeiro, usar o sangue para marcar as portas e ficar dentro de casa. Essa marca seria o sinal para que o anjo da morte passasse por cima daquela casa, poupando quem estivesse lá dentro. E então, à meia-noite, o julgamento abate-se sobre o Egito. É devastador e indiscriminado, desde o palácio do faraó no topo do poder até à masmorra mais escura. Não houve uma única casa egípcia que não tivesse um morto. Um grito de luto ecoou por toda a nação. Os números falam por si. O herdeiro do faraó, morto. Milhares de outros primogênitos egípcios, mortos. E os primogênitos hebreus, nas casas marcadas com o sangue, 0. Nenhum. A proteção foi absoluta. O julgamento, perfeitamente preciso. E aqui a história fecha um ciclo terrível. Décadas antes, foi o próprio faraó quem ordenou que os bebés hebreus fossem mortos. Agora, ele colhia exatamente o que tinha semeado, de uma forma poética e devastadora. A nação que se achava dona da vida e da morte viu o seu próprio futuro ser ceifado. O orgulho do Egito estava finalmente quebrado. E enquanto o Egito chorava, ouvia-se um som diferente. Não era de luto, era o som de correntes a quebrar. O som da Marcha da Liberdade. 600.000 homens, para além das mulheres e crianças. Uma nação inteira. Eles simplesmente levantaram-se e saíram da escravidão. O êxodo tinha começado. O desmantelamento deste império foi mais do que um castigo. Foi uma demonstração de poder que redefiniu a história. E a narrativa deixa-nos a ponderar. Na colisão entre a escuridão de um poder opressor e a luz da libertação, o que é que realmente perdura? E, no fundo, o que é que cada um de nós escolhe seguir?